Eu aprendi com a vida que a justiça raramente vem de graça ou por conta própria. Às vezes, precisamos construir nossa própria justiça, gota por gota, dia após dia, com a mesma paciência que usamos para tecer uma colcha de retalhos, juntando cada pedaço com cuidado, até formar algo maior e mais bonito do que as partes separadas. Olá, minhas queridas! Antes de começar essa história, que vai mexer com seu coração, quero pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal Memórias da Vovó e ative o sininho para receber nossas histórias em primeira mão. Me conta aqui nos comentários de qual lugar desse Brasil imenso você está me assistindo. Tem gente que me vê lá de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, você acredita? Agora prepare seu coração, porque o que vou contar hoje é uma história que guardei por quase meio século, e pouquíssimas pessoas conhecem. É uma história de dor, mas também de redenção. Sabe, minha filha, existem segredos que a gente carrega uma vida inteira, guardados tão fundo dentro do peito que nem a gente mesma visita todo dia. Mas chega uma hora que a gente sente que precisa contar, antes que o vento leve embora junto com a gente. E hoje eu resolvi quebrar esse silêncio de tantas décadas. Olhe bem para mim. O que você vê? Uma velhinha de 87 anos, cabelos brancos como algodão, mãos enrugadas e marcadas pelo tempo, em uma casinha simples em Caraíbas, interior da Bahia. Pois essa velhinha que você vê tem uma história que ninguém imaginaria. Meu nome é Leonor das Dores Nascimento, mais conhecida por aqui como Dona Léo, ou Vó Léo das Ervas, porque conheço cada planta medicinal desse sertão como a palma da minha mão. Nasci em 1938, numa época em que mulher não tinha nem voz nem vez, em que uma menina valia menos que um bezerro, em que nossa função era apenas obedecer, primeiro ao pai, depois ao marido. Foi nesse mundo que eu cresci, filha de lavradores pobres, ajudando na roça desde que me entendo por gente. Estudei só até a 3ª série do primário, porque meu pai dizia que mulher não precisa de estudo para cozinhar e parir. Casei cedo, aos 16 anos, com Josué, um rapaz bom, trabalhador, de família conhecida da região. Não foi por amor. Naquela época, pouca gente tinha esse luxo. Foi por arranjo, por necessidade, por destino. Mas tive sorte. Josué era diferente da maioria dos homens daquele tempo. Nunca levantou a mão para mim, me respeitava, me tratava como igual. Trabalhávamos juntos na nossa pequena roça, plantando mandioca, feijão, milho, criando algumas galinhas e porcos. Não era vida de riqueza, mas era honesta e digna. Em 1957, descobri que estava grávida. Josué ficou tão feliz que saiu dando vivas pela vizinhança toda, distribuindo cachaça para os amigos, prometendo fazer uma festa de arromba quando a criança nascesse. No dia 12 de maio de 1958, veio ao mundo nossa Clara. O nome perfeito para aquela menina de pele clarinha como leite, olhos azuis como o céu de agosto, cabelinhos louros ralos na cabecinha redonda. Foram os anos mais felizes da minha vida. Clara crescia forte e inteligente. Já aos 4 anos sabia contar até 20. Reconhecia todas as letras do alfabeto, cantava as cantigas que eu ensinava enquanto trabalhávamos juntas. Josué a adorava, fazia cavalinho nas costas, levantava ela nos ombros para que pudesse tocar o céu. Éramos pobres, mas éramos felizes, tão felizes que quase me assustava. E como diz o velho ditado, felicidade de pobre dura pouco. No dia 23 de setembro de 1965, Josué saiu para trabalhar na pedreira onde tinha conseguido emprego para complementar nossa renda. Era um serviço perigoso, mal pago, sem nenhuma segurança, mas ele dizia que valia a pena pelo dinheiro extra, que com isso poderia comprar material escolar melhor para Clara, que sonhava em ter cadernos novos como os das crianças da cidade. Naquela tarde, enquanto eu preparava o almoço cantarolando e Clara brincava no terreiro com umas bonecas de pano que eu mesma tinha feito, ouvi gritos vindo da estrada. Corri para ver o que era e vi 3 homens trazendo Josué numa rede improvisada. Seu corpo estava coberto de sangue, um pedaço grande de rocha tinha desabado sobre ele enquanto trabalhava. Não houve tempo nem de chamar ajuda. Ele faleceu ali mesmo, nos meus braços, olhando nos meus olhos. Suas últimas palavras foram: "Cuide da nossa Clara." O mundo desabou sobre mim naquele dia.
Aos 27 anos, me vi viúva, com uma filha de 7 anos para criar, sem dinheiro, sem trabalho fixo, sem apoio. Naquela época não existia pensão, não existia Bolsa Família, não existia nenhum tipo de ajuda do governo. Mulher sozinha era vista como problema, como ameaça, como fracasso. Os vizinhos até ajudaram no começo, trazendo um pouco de comida, oferecendo serviços temporários, mas a piedade tem perna curta. Logo acabou. Nos primeiros meses após a morte de Josué, sobrevivemos como podíamos. Intensifiquei o trabalho na nossa rocinha, plantando o que dava para vender na feira da cidade. Clara, mesmo pequena, ajudava como podia, espantando passarinhos das plantações, buscando água no poço, cuidando das galinhas. À noite, eu a ensinava o que podia, usando os poucos livros que tínhamos, à luz de lamparina, porque queria que ela tivesse oportunidades que eu nunca tive. Mas era uma vida dura, cada dia mais difícil. A seca castigava, as plantas morriam, o dinheiro das vendas mal dava para comprar farinha e feijão. As pessoas começaram a cochichar, a dizer que eu devia arrumar outro marido rápido, que mulher sozinha não dá certo, que estava criando minha filha para virar uma qualquer. Essas palavras me feriam como facas, mas eu engolia o choro e seguia em frente. Foi então que apareceu Augusto, o irmão mais velho de Josué. Ele nunca tinha sido muito presente. Morava na cidade, trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção, só aparecia em eventos familiares importantes. Quando Josué morreu, veio ao enterro, deu os pêsames e sumiu de novo. Mas agora, quase 8 meses depois, estava de volta, parado na minha porta. Um homem alto, de ombros largos, cabelo já raleando, bigode espesso, olhar que não conseguia fixar em um ponto só. Vim cumprir minha obrigação de família, anunciou, entrando sem esperar convite. Um homem tem que zelar pelos seus, e vocês são da minha família agora que Josué se foi. Augusto tinha uns 40 anos, nunca se casara, o que era estranho para os padrões da época. Diziam que era porque era exigente demais. Outros cochichavam que tinha gênio forte e nenhuma mulher aguentava. Ele explicou que tinha conseguido transferência no trabalho, que agora ia morar na cidade mais próxima, a apenas 1 hora de caminhada da nossa casa, e que vinha colocar ordem na situação. Confesso que no início senti alívio. Um homem da família disposto a ajudar, a proteger, a garantir que não passássemos necessidade. Parecia a resposta às minhas orações. O padre da paróquia, quando soube, veio pessoalmente me dizer que era a providência divina se manifestando, que Augusto estava cumprindo o papel cristão de cuidar das viúvas e órfãos. Clara, no entanto, não parecia compartilhar desse entusiasmo. Desde o primeiro momento, mostrou receio do tio. Quando ele se aproximava, ela se afastava. Quando ele tentava um carinho, ela se encolhia. Quando ele trazia algum presente, um doce, uma fita de cabelo, ela agradecia com educação fria e logo guardava o item longe, como se estivesse contaminado. "O que foi, menina? Por que age assim com seu tio que só quer seu bem?" Perguntei uma noite, enquanto a ajudava a se preparar para dormir. "Não gosto do jeito que ele olha para mim, mamãe", ela respondeu, a voz tão baixa que mal pude ouvir. É diferente de como papai olhava. Devia ter dado mais atenção àquelas palavras. Devia ter confiado na intuição da minha filha, pura e sem filtros. Mas estava tão preocupada com nossa sobrevivência, tão aliviada por ter alguém para ajudar, que afastei aquela preocupação para o fundo da mente. "É só porque você não está acostumada com ele ainda", disse, beijando sua testa. "Logo você vai ver que ele é um homem bom que só quer nosso bem." Outro erro. Quantos erros uma mãe pode cometer antes que seja tarde demais? Augusto começou aparecendo nos fins de semana, trazendo mantimentos básicos: arroz, feijão, farinha, às vezes um pedaço de carne quando o salário permitia. Aos poucos, suas visitas se tornaram mais frequentes, até que um dia ele anunciou que tinha alugado um quarto na cidade, mas que seria mais prático se pudesse ficar conosco, no quarto dos fundos que antes servia de despensa. "Assim economizo o aluguel e posso ajudar mais vocês", explicou com aquele sorriso que não alcançava os olhos. "E vocês ficam mais protegidas
tendo um homem na casa. Aceitei, claro. Que escolha tinha? Ele já estava pagando a maior parte das nossas despesas, já tinha consertado o telhado que pingava, já tinha colocado uma cerca nova ao redor da propriedade. As pessoas da comunidade comentavam sobre o homem honrado que ele era, cuidando da família do irmão falecido. Até o padre da paróquia o elogiava nas missas de domingo. Os primeiros meses da nova configuração foram, não diria bons, mas aceitáveis. Augusto mantinha certa distância, respeitava meu espaço, tratava Clara com uma formalidade que, se não era calorosa, ao menos parecia respeitosa. Ele saía cedo para trabalhar e voltava no fim da tarde, às vezes trazendo um pãozinho da cidade para Clara, um retalhinho de chita para mim. Mas logo as coisas começaram a mudar, tão sutilmente que no início nem percebi. Primeiro vieram as críticas, sobre como eu administrava a casa, sobre como cozinhava, sobre como educava a Clara. Você é muito mole com essa menina, ele dizia. Vai criar uma inútil desse jeito. Depois vieram os controles. Quanto eu podia gastar, onde podia ir, com quem podia falar. Tô pagando as contas aqui. Tenho o direito de saber onde vai meu dinheiro, justificava. E era verdade, ele estava sustentando a casa, como eu podia reclamar? As mudanças em seu comportamento com Clara foram ainda mais graduais, mais insidiosas. Um toque no ombro que durava um pouco mais que o necessário. Um olhar que percorria seu corpinho em desenvolvimento de uma forma que me deixava desconfortável. Comentários estranhos sobre como ela estava ficando mocinha, como estava se formando bonita. Clara, por sua vez, ficava cada vez mais quieta, mais retraída. A menina falante e alegre, que cantarolava o dia todo, agora mal abria a boca para responder quando lhe perguntavam algo. Começou a evitar ficar sozinha com o tio a qualquer custo, sempre encontrando alguma desculpa para estar perto de mim ou sair quando ele chegava. Eu notava essas mudanças, claro que notava. Mas o que podia fazer? Confrontar Augusto significaria arriscar perder o único sustento que tínhamos. Aonde iríamos? Uma mulher sozinha com uma criança, sem dinheiro, sem apoio. Quem acreditaria em nós se disséssemos algo contra o bondoso cunhado que sacrificava tanto por nós? Então eu me calava, engolia o desconforto, disfarçava o medo, tentava estar sempre por perto quando Augusto estava em casa, nunca deixando Clara sozinha com ele. Era uma vigília constante, exaustiva, que me deixava com os nervos à flor da pele. Até que chegou aquele dia. O dia que mudou tudo, que dividiu minha vida em antes e depois, que me transformou da mulher que eu era na mulher que precisei me tornar. Era uma quinta-feira, lembro perfeitamente. Novembro de 1966, quase um ano após Augusto ter se mudado para nossa casa. O calor era sufocante, desses que fazem o ar tremer sobre a terra seca. Eu tinha ido à feira vender alguns bolos de tapioca que havia feito. Clara estava com uma febrinha leve, nada grave, mas o suficiente para que eu a deixasse em casa, descansando. Augusto tinha dito que iria trabalhar, como todos os dias. Volto logo, minha flor, disse a Clara, beijando sua testa quente. Descanse bastante, tome a água com erva que deixei ali e quando eu voltar faço um mingau gostoso para você. Ela me olhou com aqueles olhos azuis tão parecidos com os do pai, uma sombra de medo passando por eles. Volta logo mesmo, mãe? Promete? Prometo, meu anjo. Antes do sol ficar forte, estou de volta. Saí com o coração pesado, uma ansiedade inexplicável me acompanhando enquanto caminhava até a cidade. A feira estava cheia, o que era bom, significava que venderia tudo rápido. Comecei a atender as freguesas, muitas já conhecidas, que vinham sempre comprar meus bolos. Não sei dizer o que foi, instinto de mãe, pressentimento ou simplesmente sorte. Mas decidi voltar mais cedo que o planejado, mesmo sem ter vendido todos os bolos. Algo dentro de mim gritava que precisava voltar para casa, para Clara. O caminho de volta nunca pareceu tão longo. Caminhei o mais rápido que pude, o suor escorrendo pelo rosto, o coração batendo acelerado no peito. Quando finalmente avistei nossa casinha, notei algo estranho. A porta da frente, que sempre deixávamos aberta para ventilar, estava fechada. E havia um silêncio anormal,
nem o canto dos passarinhos que costumavam ficar na goiabeira do quintal. Entrei sem fazer barulho, um medo irracional me dizendo para não anunciar minha chegada. A casa parecia vazia, mas ouvi um som abafado vindo do quarto de Clara. Parecia choro, gemido, não conseguia distinguir. Caminhei nas pontas dos pés até a porta do quarto, que estava entreaberta. O que vi através daquela fresta me congelou o sangue nas veias, me paralisou por um instante que pareceu durar uma eternidade. Augusto estava lá, sobre minha filha, minha Clara de apenas 8 anos, com seu vestidinho de chita levantado até a cintura, o rosto vermelho de tanto chorar, os olhinhos fechados com força como se quisesse desaparecer. E ele... Mesmo depois de tantas décadas, é difícil colocar em palavras o que vi. Como descrever o indescritível? Como nomear aquilo que não deveria existir? O choque inicial deu lugar a uma fúria que eu jamais havia sentido. Era como se cada gota de sangue em meu corpo tivesse se transformado em fogo, um fogo que consumia tudo, que apagava qualquer pensamento racional, qualquer medo, qualquer hesitação. Agarrei o primeiro objeto que vi, um jarro de barro que ficava no corredor, e avancei para dentro do quarto com um grito que pareceu vir das profundezas da terra. Bati com toda a força na cabeça de Augusto, 1, 2, 3 vezes, até que o jarro se quebrou em minha mão, cortando meus dedos sem que eu sequer sentisse. Ele caiu para o lado, atordoado, sangue escorrendo de um corte na testa. Por um momento fugaz, pensei que o tinha matado, e não senti nem um pingo de remorso por isso. Mas ele era forte, muito mais forte que eu. Em segundos, recuperou-se o suficiente para agarrar meus pulsos, me jogando contra a parede com tanta força que o ar escapou de meus pulmões. Sua vadia louca! Rugiu, os olhos injetados de fúria e luxúria. O que pensa que está fazendo? Monstro! Gritei de volta, tentando me soltar, tentando alcançar Clara, que agora estava encolhida num canto da cama, tremendo como uma folha ao vento. Demônio! Como pôde fazer isso com uma criança? Com sua própria sobrinha? Ele riu. Meu Deus, ele riu. Uma risada fria, vazia de qualquer humanidade. E você acha que alguém vai acreditar em você? A viúva desesperada, sustentada pela caridade do cunhado? Contra mim, um homem respeitado, trabalhador, que todos admiram por cuidar da família do irmão? Tentei me soltar novamente, atingi-lo de alguma forma, mas ele era muito mais forte. Com um movimento rápido, me deu um tapa no rosto com tanta força que vi estrelas. Depois outro, e mais outro, até que meus joelhos cederam e caí no chão, o gosto metálico de sangue na boca. Isso é só um aviso, disse, ajeitando a roupa, passando a mão pelos cabelos para se recompor. Da próxima vez que tentar algo assim, não paro nos tapas. E se pensar em contar para alguém, qualquer pessoa, bem, seria uma pena se algo acontecesse com a pequena Clara, não seria? Saiu do quarto como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir a vida da minha filha, a minha vida, tudo que eu amava e acreditava. Quando ouvi a porta da frente bater, indicando que ele tinha saído, arrastei-me até Clara. Ela continuava naquele canto, os olhos vidrados, como se sua alma tivesse saído do corpo, deixando apenas uma casca vazia. Peguei-a nos braços, embalando-a como quando era bebê. Minhas lágrimas caindo sobre seus cabelos claros. Acabou, meu amor, sussurrei, mesmo sabendo que era mentira. Mamãe está aqui agora. Ele não vai mais machucar você. Mas ele tinha machucado, de uma forma que nenhum abraço, nenhuma palavra de conforto poderia curar. E a verdade terrível é que eu não podia garantir que não aconteceria novamente. Augusto tinha razão. Quem acreditaria em nós? Quem nos ajudaria contra ele? Naquela noite, após conseguir fazer Clara dormir com um chá de camomila forte o suficiente para garantir que não teria pesadelos, sentei-me na beira da cama improvisada que havia feito para mim no chão do quarto dela. Não dormiria mais, separada dela. Não enquanto aquele monstro vivesse sob o mesmo teto. Fiquei horas pensando, planejando, considerando cada opção possível. Fugir? Para onde? Sem dinheiro, sem destino, sem ninguém que nos acolhesse?
Denunciar? A quem? Na delegacia mais próxima, o delegado era compadre de Augusto. Jogavam cartas juntos aos domingos. A igreja? O padre que tanto elogiava o espírito cristão de meu cunhado? Comecei a entender o que tantas mulheres antes de mim haviam descoberto da pior maneira possível. Que o mundo não estava estruturado para nos proteger, que a justiça raramente estava do nosso lado, que frequentemente estávamos sozinhas contra sistemas inteiros projetados para silenciar nossas vozes. Mas também entendi algo mais profundo, mais primitivo, que uma mãe acuada, uma mãe que vê seu filhote ameaçado, é capaz de coisas que nem ela mesma imaginava. Que dentro de mim havia uma força que eu nunca soubera existir, uma determinação que superava o medo, a dúvida, até mesmo a moralidade convencional. Naquela noite, tomei uma decisão. Não fugiríamos, não denunciaríamos, não imploraríamos por ajuda. Naquela noite, jurei pela memória de Josué, pelo futuro de Clara, pela minha própria alma, que Augusto pagaria pelo que havia feito, não de uma vez, não rapidamente, não com a misericórdia de uma morte rápida, mas lentamente, dolorosamente, de uma forma que o faria entender exatamente o que havia infligido à minha filha. Impotência, dor, humilhação. Só precisava descobrir como. A oportunidade surgiu 3 dias depois, quando finalmente criei coragem para levar Clara ao único lugar onde achei que poderíamos encontrar algum tipo de ajuda: a casa de Dona Zefinha. Dona Zefinha era uma figura quase lendária em nossa região. Uma mulher negra de idade indefinida que vivia sozinha numa casinha na beira do rio, a cerca de 2 horas de caminhada da cidade. Alguns a chamavam de benzedeira, outros de curandeira, outros ainda, em sussurros, de feiticeira. O que todos concordavam é que ela conhecia os segredos das plantas como ninguém mais, que sabia curar desde uma febre simples até doenças que os médicos da capital tinham desistido. Eu a conhecia superficialmente, tinha ido a ela algumas vezes quando Clara era bebê e tinha cólicas que nada parecia aliviar. Ela havia me dado um chá de ervas que funcionou como mágica. Desde então, cultivávamos um respeito mútuo, embora não pudesse chamar de amizade. Esperei até que Augusto saísse para trabalhar. Peguei Clara, que mal falava desde o ocorrido, e caminhamos em silêncio até a casa de Dona Zefinha. Era uma caminhada longa sob o sol forte, mas cada passo me dava mais certeza de que era o caminho certo. A casinha dela era simples, paredes de taipa, teto de palha, mas imaculadamente limpa e organizada. O terreiro em volta estava varrido, e havia dezenas de plantas diferentes crescendo em canteiros bem cuidados. Algumas eu reconhecia: arruda, manjericão, alecrim. Outras eram completamente estranhas para mim. Dona Zefinha estava sentada na soleira da porta, como se nos esperasse, embora não tivesse como saber que iríamos. Era uma mulher magra, de cabelos brancos presos num coque apertado, pele negra marcada pelo tempo, olhos escuros que pareciam ver além das aparências. Estava me perguntando quando você viria, Leonor, disse ela, sem se levantar. A desgraça tem um cheiro próprio, sabia? Dá para sentir de longe. Não perguntei como ela sabia meu nome. Nunca tinha me apresentado formalmente nas vezes anteriores. Nem questionei como ela parecia saber que algo terrível havia acontecido. Apenas a senti, as lágrimas que tinha contido por dias, finalmente encontrando vazão. Entre, ela disse, abrindo espaço para que passássemos. A criança precisa de cuidados. E você também. Dentro da casa, o ar era fresco apesar do calor do dia, perfumado com ervas secas que pendiam do teto em pequenos maços. Dona Zefinha indicou um banco para que nos sentássemos e foi preparar um chá sem que tivesse pedido. Clara se agarrou a mim, os olhos ainda vidrados, o corpo tenso. Ela não fala desde que aconteceu, expliquei, enquanto Dona Zefinha colocava água para ferver num fogão a lenha. Quase não come, quase não dorme, e quando dorme tem pesadelos terríveis. A velha senhora assentiu sem se virar. O corpo fala quando a boca não consegue, respondeu enigmaticamente. Ela vai falar quando estiver pronta. Até lá, precisamos cuidar do corpo e da alma.
Preparou 3 xícaras de chá com ervas diferentes. Percebi pelo cheiro e pela cor. Entregou uma para mim, outra colocou nas mãos de Clara, que aceitou automaticamente, e a terceira manteve para si. Agora me conte tudo, pediu, sentando-se à nossa frente num banquinho baixo de madeira. Não esconda nada. Aqui não há julgamento, apenas busca por caminhos. E contei. Contei tudo, desde a morte de Josué, a chegada de Augusto, os meses de tensão crescente, até aquela tarde terrível que tinha mudado nossas vidas para sempre. Falei das ameaças dele, do medo que sentíamos, da falta de opções que via pela frente. Dona Zefinha ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar surpresa ou horror, como se tivesse ouvido histórias assim 1000 vezes antes. E talvez tivesse mesmo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas observando Clara, que havia bebido o chá e agora parecia mais relaxada, quase sonolenta. "O que você quer, Leonor?" perguntou finalmente, seus olhos escuros fixos nos meus. "Justiça", respondi sem hesitar. "Que tipo de justiça? A dos homens, com suas leis escritas por eles para eles? Ou a justiça mais antiga, a que vem da terra, do sangue, da dor transformada em força?" Senti um arrepio percorrer minha espinha. Sabia exatamente do que ela estava falando, embora nunca tivesse colocado em palavras antes. "Quero que ele pague", disse finalmente. "Não com uma morte rápida, seria misericórdia demais. Quero que sofra como fez minha filha sofrer. Quero que perca tudo que valoriza. Sua força, sua independência, seu controle. Quero que fique à mercê dos outros, impotente, como minha Clara ficou à mercê dele." Dona Zefinha assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios finos. "Então, será um caminho longo, minha filha. Um caminho que exigirá paciência, determinação e sacrifícios que talvez você nem imagine ainda. Tem certeza que quer seguir por ele?" "Tenho", respondi sem hesitar. "Por Clara, faria qualquer coisa." "Não é só por Clara", ela disse, me surpreendendo. "É também por você. Pela mulher que você foi, pela mulher que é, pela mulher que vai se tornar. Vingança é uma jornada pessoal, Leonor. Nunca se engane pensando que é apenas pelos outros." Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras, sabendo em meu íntimo que eram verdadeiras. Não era apenas por Clara que queria justiça. Era por mim mesma, pela minha própria dor, pela minha própria raiva. "Vocês podem ficar aqui", Dona Zefinha disse, mudando de assunto. "O quarto dos fundos está vazio. Nem sempre recebo visitas, mas quando recebo, estou preparada. Ele vai nos procurar", adverti. "Não vai desistir facilmente. Deixe que procure." Ela deu de ombros. "Esta casa tem suas próprias proteções, e enquanto estiverem aqui, vocês estarão sob minha proteção também." Aceitei sua oferta com gratidão. Após acomodar Clara, que já dormia profundamente graças ao chá de Dona Zefinha, voltei para a sala onde a velha senhora continuava sentada, agora descascando algumas raízes que não reconheci. "O que devo fazer agora?" perguntei, sentindo-me perdida, apesar da determinação. "Agora você aprende", ela respondeu simplesmente. "Aprende sobre as plantas, sobre seus poderes, sobre como elas podem curar e como podem machucar. Aprende sobre paciência, sobre tempo, sobre transformação. Aprende a ver além do óbvio, além do imediato." E assim começou meu aprendizado com Dona Zefinha. Durante os dias, cuidava de Clara, que lentamente começava a se recuperar, primeiro reagindo com pequenos sorrisos, depois com palavras soltas, eventualmente voltando a falar normalmente, embora nunca mais tenha sido a menina despreocupada de antes. À noite, após Clara dormir, sentava-me com Dona Zefinha no terreiro, sob a luz das estrelas, e aprendia. Ela me mostrava plantas, explicava suas propriedades, ensinava como colhê-las na lua certa, como secá-las corretamente, como fazer tinturas, chás, ungüentos e outros preparos. "Cada planta tem um espírito, Leonor", ela me dizia, mostrando uma folha contra a luz da lua. "Algumas curam o corpo, outras a alma, outras ainda podem curar ou ferir, dependendo de como são usadas, de quanto é usado, de como são preparadas. Aprendi sobre o juremeiro, cuja casca, preparada de certa forma, causa paralisia gradual.
sobre a erva de rato, que em doses mínimas causa fraqueza sem matar, sobre a mandioca brava, cujo veneno pode ser manipulado para causar danos a longo prazo, sobre o tingui, que pescadores usam para atordoar peixes, mas que em humanos causa sintomas neurológicos persistentes quando usado cronicamente. Não se trata apenas de envenenar, Dona Zefinha explicava, enquanto moía sementes num pilão de madeira antigo. Qualquer tolo pode matar com veneno forte. A arte está em transformar, em mudar lentamente, em fazer o corpo trair a si mesmo, em fazer a pessoa sentir na carne o que causou a outros. Aprendia também sobre simpatias, orações, trabalhos espirituais que complementavam o efeito das ervas. Dona Zefinha misturava conhecimentos indígenas, africanos e europeus numa síntese única, um saber ancestral que poucos compreendiam ou respeitavam. Os brancos chamam isso de feitiçaria, ela dizia com um sorriso irônico. Mas é apenas conhecimento que eles temem porque não conseguem controlar. Conhecimento de mulher, conhecimento de negro, conhecimento de pobre, 3 coisas que o mundo tenta esmagar, mas que resistem, geração após geração. Enquanto isso, Clara ia melhorando aos poucos. Durante o dia, Dona Zefinha a ensinava coisas simples, como reconhecer plantas comestíveis, fazer pequenos artesanatos com palha, contar histórias antigas. Clara a seguia por toda parte, como um patinho seguindo a mãe, bebendo suas palavras, seus ensinamentos, encontrando segurança naquela mulher que parecia tão diferente de tudo que conhecia antes. Ela tem o dom, Dona Zefinha me disse uma noite, apontando para Clara que dormia. Vejo nos olhos dela, na forma como as plantas respondem ao seu toque. Quando for mais velha, se quiser, poderá seguir esse caminho. Enquanto aprendia e planejava, não deixava de pensar em Augusto. Sabia que ele estaria nos procurando, furioso por termos fugido, preocupado com o que poderíamos contar. De fato, soubemos através de vizinhos que ocasionalmente visitavam Dona Zefinha que ele havia espalhado a história de que tínhamos fugido como ingratas, depois de tudo que ele havia feito por nós. Dizia aos 4 ventos que éramos desequilibradas, que Clara era uma menina problemática com muita imaginação e que eu era uma viúva histérica que não aceitava a autoridade masculina. Algumas pessoas acreditavam nele, claro. Era um homem, afinal, com trabalho fixo, reputação na comunidade. Outras desconfiavam, especialmente as mulheres que tinham visto os olhares que ele lançava para meninas jovens, mas não diziam nada abertamente. O medo e o silêncio eram as verdadeiras doenças daquela época, daquele lugar. Depois de 6 meses na casa de Dona Zefinha, quando Clara já estava mais recuperada e eu já tinha aprendido o suficiente para iniciar meu plano, tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo a velha curandeira. Vou voltar, anunciei uma noite, enquanto preparávamos uma infusão de ervas para uma vizinha com problemas no estômago. Voltar para onde, Leonor? Ela perguntou, embora seus olhos me dissessem que já sabia a resposta. Para ele, para Augusto. Dona Zefinha largou o pilão que segurava e me encarou longamente. Por quê? Vocês estão seguras aqui. Clara está melhorando. Você está aprendendo um ofício que pode sustentar vocês duas. Porque ele precisa pagar, respondi simplesmente. E para isso, preciso estar perto dele. Preciso ter acesso à sua comida, sua bebida, seus pertences pessoais. Preciso ganhar sua confiança novamente, fazer com que baixe a guarda. É perigoso, ela advertiu. Ele pode machucar você de novo, machucar Clara. Clara ficará com você, disse, já tendo pensado nisso. Direi a ele que ela está com parentes distantes, que só voltará quando eu tiver certeza de que ele a tratará bem. Enquanto isso, continuarei visitando vocês, trazendo o que precisamos para o plano, aprendendo mais. Dona Zefinha ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me observando, medindo minha determinação, minha coragem. Você é mais forte do que aparenta, Leonor, disse finalmente. Mas também há escuridão em você, uma escuridão que esse caminho só vai alimentar. Tem certeza de que quer isso? Tenho, respondi sem hesitar. Algumas coisas precisam ser feitas, não importa o custo. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então vamos preparar o que você precisará.
Não será fácil nem rápido. Pode levar anos até que os efeitos sejam visíveis, mais anos ainda até que ele esteja completamente transformado. Tenho todo o tempo do mundo, respondi, sentindo uma calma estranha me invadir. E cada dia de espera valerá a pena por cada momento de justiça no final. Nas semanas seguintes, preparamos tudo cuidadosamente. Dona Zefinha me ensinou a fazer uma mistura especial, usando várias plantas cuidadosamente dosadas, que provocaria os efeitos desejados gradualmente, tão gradualmente que pareceria uma doença natural, algo que nenhum médico daquela época conseguiria diagnosticar corretamente. Comece com doses mínimas, ela instruiu, tão pequenas que não causarão nenhum efeito perceptível imediato. Vá aumentando lentamente, semana a semana, mês a mês. O corpo precisa se acostumar com o veneno, incorporá-lo lentamente, sem rejeição violenta. Preparamos pequenos saquinhos de ervas que eu poderia esconder facilmente, frascos de tinturas disfarçados de remédios comuns, pós que poderiam ser misturados à comida sem alterar significativamente o sabor. Dona Zefinha me ensinou a disfarçar o gosto amargo com especiarias fortes, a escolher alimentos que naturalmente mascarariam a presença do nosso ingrediente especial. Enquanto isso, Clara se acostumava com a ideia de que eu iria embora temporariamente. Foi a parte mais difícil para mim. Ver o medo retornar aos olhos dela, a insegurança, a sensação de abandono. Prometo que voltarei sempre que puder, disse, abraçando-a forte na noite anterior à minha partida. E um dia, quando tudo acabar, ficaremos juntas novamente, para sempre. Ele ainda pode me machucar? Ela perguntou em voz baixa, os olhos fixos no chão. Não, meu amor, respondi com firmeza. Ele nunca mais vai te machucar. Dona Zefinha vai cuidar de você e eu vou cuidar dele, de um jeito que ele nunca mais possa machucar ninguém. Não sei se ela entendeu completamente o que eu queria dizer, mas pareceu se acalmar. Na manhã seguinte, me despedi de Clara e de Dona Zefinha, levando comigo apenas uma pequena trouxa com algumas roupas e, escondidos cuidadosamente, os ingredientes do meu plano de justiça. O caminho de volta para a casa, que um dia tinha sido nossa casa, minha e de Clara, nunca pareceu tão longo. A cada passo, questionava minha decisão, minha coragem, minha sanidade. Estava realmente pronta para voltar para o mesmo teto que aquele monstro? Para fingir submissão, para aguentar seus olhares, suas palavras, talvez até seus toques, tudo em nome de uma vingança que levaria anos para se concretizar? Mas então, lembrava do rostinho de Clara naquela tarde, do terror em seus olhos, da forma como havia se fechado por semanas após o ocorrido, e minha determinação se renovava. Algumas coisas são piores que a morte, piores que o sofrimento físico. A destruição da inocência de uma criança é uma delas, e merecia uma punição à altura. Quando finalmente cheguei à casa, já era fim de tarde. Sabia que Augusto estaria voltando do trabalho em breve. Entrei usando a chave que ainda tinha, e a casa parecia exatamente como tínhamos deixado meses atrás, exceto pela camada de poeira que cobria tudo, pelos pratos sujos empilhados na pia, pelas garrafas de cachaça vazias espalhadas pelo chão. Sem Clara para cuidar, sem mim para limpar e cozinhar, Augusto aparentemente tinha deixado a casa ir aos poucos, se deteriorando. Aquilo me deu uma pequena satisfação, saber que ele precisava de nós mais do que queríamos admitir. Comecei a limpar, querendo estar ocupada quando ele chegasse, querendo parecer útil, necessária. Estava varrendo a sala quando ouvi os passos dele na varanda, o rangido da porta abrindo. — Que diabo! Ele murmurou ao me ver. Forcei a expressão mais humilde que consegui, baixando os olhos como tinha visto tantas mulheres fazerem antes. — Voltei, Augusto, disse em voz baixa. Se ainda me aceitar. Ele ficou parado na porta por um longo momento, me estudando, tentando entender se era algum tipo de armadilha. — Cadê a menina? Perguntou finalmente. — Clara está com parentes. Menti com facilidade. Primos distantes de Josué que vivem em Alagoas. Achei melhor assim, pelo menos por enquanto, até que as coisas entre nós estejam melhores. Ele sorriu, aquele sorriso que me dava arrepios.
Então você percebeu que não tem para onde ir, não é? Que ninguém quer uma viúva sem dinheiro, com uma criança para criar? Engoli o orgulho, a raiva, tudo o que sentia, e assenti docilmente. Você estava certo, Augusto. Fui ingrata depois de tudo que fez por nós. Clara teve uns pesadelos, inventou umas histórias. Você sabe como criança é. Eu acreditei e agi por impulso. Mas agora vejo que estava errada. Ele riu, uma risada de triunfo, de superioridade. Era exatamente o que seu ego queria ouvir. Que eu estava errada, que ele estava certo, que eu havia percebido o meu lugar. E o que te faz pensar que eu te aceitaria de volta? Perguntou, cruzando os braços. Depois daquela cena ridícula que você fez, me atacando, me acusando de coisas absurdas. Não tenho para onde ir, respondi, mantendo os olhos baixos. Estou dormindo em um celeiro, fazendo trabalho pesado por quase nada. Os parentes que ficaram com Clara não têm condições de me abrigar também. Ele se aproximou, levantando meu queixo com uma mão áspera, me forçando a olhar nos olhos dele. E o que você está disposta a fazer para voltar? Senti meu estômago revirar, mas mantive a expressão neutra. O que for preciso. Serei a cunhada que você merece ter. Cuidarei da casa, cozinharei, lavarei suas roupas, serei obediente. A última palavra pareceu agradá-lo particularmente. Ele sorriu mais uma vez, soltando meu queixo com um movimento brusco. Vai dormir no quarto dos fundos, declarou. E vai ter que trabalhar duro para compensar os meses que me deixou sozinho nesta casa. Entendeu? Sim, Augusto, respondi, sentindo uma pequena vitória inicial. Obrigada pela segunda chance. Ele deu de ombros, já se dirigindo à cozinha. Tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Vou preparar algo agora mesmo, respondi, seguindo-o. E assim começou a segunda fase do meu plano. Durante os primeiros dias, fui extremamente cuidadosa. Limpei a casa de cima a baixo, cozinhei os pratos favoritos de Augusto, lavei e passei suas roupas como nunca antes, tudo para ganhar sua confiança, para fazê-lo baixar a guarda. Ele, por sua vez, estava cauteloso no início. Me observava com desconfiança, checava a comida antes de comer, como se temesse que eu pudesse envenená-lo abertamente. Irônico, não? Ele não estava completamente errado. Apenas não imaginava a sutileza do meu plano. Aos poucos, sua vigilância foi diminuindo. Minha aparente submissão, minha dedicação aos trabalhos da casa, minha atitude dócil, o convenceram de que havia vencido, de que havia domado a viúva rebelde. Seu ego era grande demais para considerar que eu pudesse estar fingindo. Foi quando comecei a implementar o plano. Primeiro, com doses mínimas do preparado especial, tão pequenas que não causariam nenhum efeito perceptível imediatamente. Colocava na cachaça que ele bebia todas as noites, no café da manhã, eventualmente no feijão que cozinhava por horas e cujo sabor forte disfarçava qualquer amargor. Uma vez por semana, saía dizendo que ia visitar Clara, o que era verdade. Passava o dia na casa de Dona Zefinha, contando à minha filha histórias inventadas sobre como as coisas estavam melhorando, sobre como um dia ela poderia voltar, enquanto simultaneamente relatava à velha curandeira o progresso do nosso plano e pegava mais suprimentos. Nos primeiros meses, não houve mudança perceptível em Augusto. Ele continuava o mesmo homem forte, dominador, às vezes violento, embora não tão violento quanto antes de minha fuga. Talvez com receio de que eu pudesse desaparecer novamente. Foi próximo ao 6º mês que os primeiros sintomas começaram a aparecer. Sutis, quase imperceptíveis para quem não estivesse procurando por eles. Uma leve tremedeira nas mãos ao segurar o garfo. Uma ocasional perda de equilíbrio ao levantar muito rápido. Cansaço um pouco mais pronunciado após o trabalho. Está se sentindo bem, Augusto? Perguntei um dia, com falsa preocupação, quando o vi derrubar a colher durante o jantar. Claro que sim, respondeu irritado. Só estou cansado. O trabalho na loja anda pesado. Talvez você devesse descansar mais, sugeri, servindo mais um pouco de feijão em seu prato. Feijão cuidadosamente temperado com meu ingrediente especial. Não está mais tão jovem. Ele me lançou um olhar irritado. Detestava qualquer menção à sua idade, mas não respondeu.
Apenas continuou comendo, sem saber que cada garfada o levava um passo mais perto do destino que eu havia planejado para ele. À medida que os meses se transformavam em anos, os sintomas foram se intensificando gradualmente. A tremedeira nas mãos ficou mais pronunciada, a ponto de ele começar a derramar bebida ao tentar servir um copo. O cansaço se aprofundou, fazendo-o voltar do trabalho cada vez mais exausto. Começou a ter dificuldades para caminhar longas distâncias, precisando parar para descansar várias vezes no trajeto entre a casa e a cidade. Deve ser reumatismo, disse o farmacêutico da cidade, a quem Augusto eventualmente consultou. É comum em homens da sua idade, principalmente os que trabalharam pesado a vida toda. Augusto começou a tomar vários remédios receitados pelo farmacêutico, pelo médico itinerante que passava pela região a cada poucos meses, por curandeiros locais que prometiam curas milagrosas. Nenhum funcionava, claro. Como poderiam se eu continuava, dia após dia, alimentando a doença que o consumia lentamente? A ironia não me escapava. Quanto mais doente ele ficava, mais dependente de mim se tornava, e mais confiava em mim para preparar seus remédios, suas refeições, tudo que deveria curá-lo, mas que, nas minhas mãos, apenas acelerava seu declínio. No terceiro ano após meu retorno, Augusto perdeu o emprego. Já não conseguia ficar em pé por períodos prolongados. Suas mãos tremiam demais para organizar mercadorias nas prateleiras. Sua memória começava a falhar. O dono da loja, relutante mas prático, o despediu com uma pequena indenização pelos anos de serviço. Aquilo foi um golpe terrível para ele. Sua identidade estava profundamente ligada ao seu trabalho, à sua capacidade de ser o provedor, o homem da casa. Agora, estava confinado em casa, dependente da pequena horta que eu cultivava, de trabalhos de costura que comecei a fazer para vizinhas, de esmolas disfarçadas de presentes que alguns conhecidos traziam ocasionalmente. O que está acontecendo comigo, Leonor? Ele me perguntou uma noite, a voz trêmula não de emoção, mas dos mesmos tremores que agora afetavam todo o seu corpo. Por que nada funciona? Por que só piora? Não sei, Augusto. Menti, ajudando-o a se acomodar na cama, ajeitando travesseiros às suas costas para que ficasse mais confortável. Mas estou aqui para cuidar de você. Vou encontrar algo que ajude, prometo. E continuava a ajudar com minhas misturas especiais, agora nem precisando mais disfarçá-las tanto. Ele engolia qualquer coisa que eu dissesse ser remédio, desesperado por uma cura que nunca viria. Foi nessa época, com Augusto já bastante debilitado, que decidi que era hora de Clara voltar. Ela tinha agora 11 anos, 3 anos mais velha do que quando tinha fugido. Estava mais alta, mais forte, tanto física quanto emocionalmente, graças aos cuidados de Dona Zefinha. Tinha aprendido a ler e escrever corretamente, conhecia plantas medicinais, sabia pequenos encantamentos e orações que a velha curandeira havia ensinado. Tem certeza que é seguro? Dona Zefinha me perguntou quando mencionei a ideia. Ele ainda está lúcido, ainda pode ser perigoso. Está fraco demais para ser uma ameaça física, respondi. Mal consegue se levantar sozinho, e é importante que Clara veja o que está acontecendo com ele, que entenda que está recebendo justiça, que o monstro que a machucou está pagando por seus crimes. Dona Zefinha não parecia totalmente convencida, mas respeitou minha decisão. Clara, por sua vez, mostrou-se apreensiva, mas resoluta. Não tenho mais medo dele, mãe, disse enquanto arrumávamos suas poucas roupas em uma trouxa. Dona Zefinha me ensinou que o medo dá poder aos outros sobre nós, e ele não tem mais poder sobre mim. Aquelas palavras, vindas de uma criança que ainda não tinha completado 12 anos, me emocionaram profundamente. Minha filha havia encontrado uma força interior que eu mesma ainda estava desenvolvendo. Talvez, pensei, ela tivesse aprendido lições ainda mais valiosas com Dona Zefinha do que eu imaginava. Quando voltamos para casa, Augusto estava na cama, como passava a maior parte dos dias agora. Ouviu-nos entrar e chamou com aquela voz já afetada pelos tremores. Leonor, é você? Entramos no quarto, Clara um passo atrás de mim, segurando firmemente minha mão. Os olhos de Augusto se arregalaram ao vê-la, uma mistura de emoções passando por eles. Surpresa, medo, sim, medo. Percebi com satisfação, talvez até vergonha.
Olá, tio Augusto, Clara disse, a voz clara e firme, sem o menor tremor. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar aqueles olhos azuis que certamente o acusavam silenciosamente. Os parentes permitiram que ela voltasse? Perguntou, dirigindo-se a mim, evitando olhar diretamente para Clara. Sim, respondi simplesmente. Achei que já era tempo. Clara sentiu minha falta. E eu dela. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça, os olhos fixos nas próprias mãos trêmulas que repousavam sobre o cobertor. A partir daquele dia, uma nova dinâmica se estabeleceu em nossa casa. Clara ajudava nos afazeres domésticos, cuidava da horta comigo, ocasionalmente assistia, enquanto eu ajudava Augusto com tarefas básicas como comer, se vestir, tomar banho. Nunca ficava sozinha com ele, não por medo agora, mas por escolha. À noite, depois que Augusto dormia, muitas vezes com a ajuda de um chá calmante que eu preparava, Clara e eu conversávamos em voz baixa na cozinha ou na varanda, sob as estrelas. Ele está morrendo, mãe, ela me perguntou uma dessas noites, alguns meses após seu retorno. Considerei mentir, protegê-la da verdade completa, mas decidi que ela merecia honestidade. Não exatamente, minha flor. Está mudando. Seu corpo está falhando aos poucos, mas a mente continua boa. Está sentindo na pele o que significa estar preso, impotente, à mercê de outros. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras, entendendo suas implicações. É como o que Dona Zefinha fala sobre equilíbrio, disse finalmente. Cada ação gera uma reação igual. Cada mal eventualmente volta para quem o causou. Sim, concordei, admirada com sua sabedoria prematura. É exatamente isso. Os anos continuaram passando, e o estado de Augusto deteriorou-se progressivamente. Aos 5 anos de meu retorno, ele já não conseguia mais andar sozinho, precisando de ajuda mesmo para ir do quarto à sala. Seus braços, embora ainda funcionais, tinham perdido a maior parte da força, mal conseguindo segurar uma colher sem derramar o conteúdo. Sua fala começou a ser afetada, as palavras saindo arrastadas, às vezes incompreensíveis. Comecei a banhar ele, a vesti-lo, a alimentá-lo na boca, como se faz com uma criança pequena ou um idoso muito debilitado. E em cada gesto de cuidado aparente, sussurrava em seu ouvido: está gostando de estar preso nesse corpo, Augusto? De depender dos outros para tudo? De não ter controle sobre nada? De ser tocado sem poder recusar? É assim que Clara se sentiu naquele dia, impotente, violada, sem escolha. Seus olhos me encaravam com raiva, com medo, com compreensão finalmente do que estava acontecendo. Mas o que podia fazer? Quem acreditaria em um homem doente, possivelmente delirante, contra a cunhada dedicada que cuidava dele com tanta abnegação? Tornou-se conhecido na região como um exemplo do meu altruísmo, da minha caridade cristã. Dona Leonor é uma santa, diziam os vizinhos. Cuidar assim do cunhado, por tanto tempo, com tanta dedicação. Se soubessem a verdade, Clara crescia forte e saudável, apesar de tudo que havia passado. Era uma adolescente séria, madura além de sua idade, com um conhecimento de plantas medicinais que rivalizava com o meu próprio. Começou a me ajudar no meu pequeno negócio de remédios caseiros, que agora sustentava nossa casa, já que Augusto não podia mais trabalhar. Em algum momento do 7º ano, quando Clara já tinha 15 anos, tomei uma decisão. Acho que é hora de contar a verdade completa a ela, disse a Dona Zefinha durante uma de minhas visitas regulares, sobre o que estamos fazendo, sobre como estamos realmente tratando Augusto. A velha curandeira, agora ainda mais enrugada, os cabelos completamente brancos, me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através da alma. Tem certeza? É um fardo pesado para colocar nos ombros de uma jovem. Ela já sabe, de certa forma, respondi. É inteligente demais para não ter conectado os pontos. E acho que merece saber que está recebendo justiça, que não estamos apenas assistindo uma doença natural seguir seu curso. Dona Zefinha assentiu lentamente. Talvez seja mesmo o momento, mas tenha cuidado com as palavras que escolhe. Há uma linha tênue entre justiça e vingança, entre força e crueldade.
Clara está formando sua visão de mundo agora. E você é seu principal modelo. Aquela noite, após Augusto estar dormindo profundamente, chamei Clara para a varanda. A lua estava cheia, iluminando o terreiro com sua luz prateada, criando sombras alongadas das árvores e arbustos. Preciso te contar algo importante, comecei, sentando-me ao lado dela no banco de madeira que Josué havia feito tantos anos atrás, uma das poucas coisas que ainda restavam dele. Sobre o tio Augusto? Ela perguntou, sempre perspicaz. Sim, confirmei. Sobre a doença dele, que não é bem uma doença. Clara ficou em silêncio, esperando que eu continuasse. Não parecia surpresa. Lembra quando ficamos na casa de Dona Zefinha, depois que fugimos daqui? Perguntei, embora soubesse que ela lembrava. Você provavelmente não sabia na época, mas enquanto você dormia, eu aprendia coisas com ela. Coisas sobre plantas, sobre seus poderes, sobre como elas podem curar e como podem causar outros efeitos. Clara continuava em silêncio, os olhos fixos nos meus. Quando voltei para cá, para esta casa, trouxe comigo um conhecimento específico. E trouxe também certos ingredientes, certas misturas que Dona Zefinha me ensinou a preparar. Você está envenenando ele, ela disse finalmente, não como uma pergunta, mas como uma constatação de algo que já sabia. Não para matar, esclareci rapidamente. Para transformar, para fazer seu corpo falhar gradualmente, enquanto sua mente permanece consciente. Para que ele experimente o que é estar preso, impotente, sem controle sobre o próprio destino. Para que sinta na pele o que fez você sentir naquele dia. Clara absorveu minhas palavras, o rosto sério, contemplativo. Por isso você coloca aquele pó na comida dele? E nos remédios? Então ela realmente sabia, ou pelo menos suspeitava há algum tempo. Sim, admiti. É uma mistura especial, feita com conhecimentos que poucos têm. Age lentamente, sem matar, apenas transformando. Está funcionando, ela observou. Ele mal consegue se mover agora. Precisa de ajuda para tudo. Esse era o objetivo, confirmei. Não queria que ele morresse rápido, seria misericórdia demais. Queria que ele entendesse, realmente entendesse, o que significa ter o controle tirado de você, ter seu corpo usado contra sua vontade. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para a lua cheia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma maturidade que me surpreendeu. Dona Zefinha me disse uma vez que a justiça sem compaixão se torna apenas outra forma de crueldade. Que devemos buscar equilíbrio, não apenas vingança. Senti algo estranho no peito. Vergonha? Dúvida? Não saberia dizer. Você acha que fui longe demais? Perguntei, genuinamente interessada em sua resposta. Ela considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Não sei, mãe. Ele fez algo terrível, algo imperdoável. Merece punição, mas também me pergunto, quanto tempo essa punição deve durar? Quando é suficiente? Quando a justiça se transforma em algo mais? E escuro? Não tinha resposta para essas perguntas. Eram as mesmas que, ocasionalmente, me assombravam nas noites insones, quando ficava ouvindo os gemidos de dor de Augusto no quarto ao lado. Quando comecei, estava tão certa, tão segura da justiça do que fazia. Mas agora, vendo aquela sabedoria nos olhos da minha filha, algo dentro de mim começou a mudar. Você tem razão, minha filha, respondi finalmente. Há uma linha que divide justiça e vingança, e talvez eu já tenha cruzado essa linha há muito tempo. Mas não sei mais como parar. Clara pegou minhas mãos entre as suas. Mãos de menina moça que já conheciam tanto da dureza da vida. Podemos encontrar um caminho juntas, mãe, disse ela. Não para perdoá-lo, nunca isso, mas para nos libertarmos. Nas semanas seguintes, gradualmente fui reduzindo as doses do preparado nas comidas de Augusto. Não o suficiente para que melhorasse. O dano já era permanente, mas ao menos para que não piorasse mais rapidamente. Clara, à sua maneira silenciosa e observadora, começou a ajudar nos cuidados com ele. Não por afeto ou perdão, mas por uma compreensão maior do que eu mesma conseguia ter naquele momento. Que nos tornarmos como ele, cruéis e impiedosos, seria a verdadeira derrota. No 10º ano após meu retorno, quando Clara já tinha 18 anos,
Augusto estava completamente incapacitado. Seu corpo, antes forte e dominador, agora era apenas uma prisão de carne inerte. A única crueldade que restava era sua mente perfeitamente lúcida, aprisionada naquele corpo que não obedecia mais. Uma punição que, percebi tardiamente, era perfeitamente adequada ao seu crime. Foi nessa época que Dona Zefinha adoeceu. Aos quase 90 anos, finalmente seu corpo cansado começava a falhar. Clara e eu passávamos dias inteiros cuidando dela, retribuindo uma fração do que ela havia feito por nós. Você fez o que precisava fazer, Leonor. Ela me disse num dos seus últimos dias, sua voz fraca, mas ainda carregada daquela sabedoria ancestral. Não se culpe por proteger sua filha. Mas lembre-se que a verdadeira vingança não é fazer o outro sofrer, é viver bem apesar dele. Dona Zefinha partiu numa noite de lua cheia, exatamente como havia previsto. Deixou sua casa e seus conhecimentos para nós, suas herdeiras espirituais. Quando voltamos do enterro, encontramos Augusto morto também. A vizinha que contratamos para cuidar dele em nossa ausência disse que ele simplesmente parou de respirar durante o sono. Não houve sofrimento, não houve drama. Apenas um fim silencioso para uma vida que havia causado tanto mal. Olhando para seu rosto sem vida, senti um estranho vazio. Não havia mais raiva, nem satisfação na sua morte. Apenas alívio, como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse finalmente sido removido dos meus ombros. Fizemos um enterro simples. Alguns vizinhos apareceram, mais por curiosidade que por luto. O padre fez um sermão genérico sobre a misericórdia divina. Ninguém além de nós sabia a verdade sobre quem ele realmente era, sobre o que havia feito, sobre como havia pago por seus crimes. Após sua morte, Clara e eu nos mudamos definitivamente para a casa de Dona Zefinha. Era um novo começo, livre das sombras do passado. Clara assumiu o papel de curandeira local, seu dom com as plantas florescendo plenamente. Eu a ajudava, mas cada vez mais era ela quem liderava, quem recebia as pessoas em busca de cura, de conselho, de conforto. Com o tempo, Clara se casou com um rapaz gentil da região. Tiveram filhos que cresceram ouvindo histórias sobre plantas, sobre curas, sobre respeito pela natureza e pelos mais fracos. Nunca contamos a eles a história completa sobre seu tio-avô Augusto. Algumas histórias não precisam ser perpetuadas. Quanto a mim, nunca mais me casei. Não por amargura ou desconfiança, mas porque já tinha tudo o que precisava. Minha filha, meus netos, meu conhecimento, minha paz. E talvez, de alguma forma estranha, Augusto me ensinou minha lição mais valiosa: que a verdadeira força não está em dominar, em controlar, em machucar, mas em resistir, em sobreviver, em transformar. Hoje, aos 87 anos, sentada nesta varanda, compartilhando esta história pela primeira vez em quase meio século, não sei dizer se o que fiz foi certo ou errado. Não sei se a justiça que busquei foi realmente alcançada, ou se apenas criei outra forma de violência. Tudo o que sei é que protegi minha filha da única maneira que pude, no mundo que existia naquela época. E se você está escutando isto, talvez seja porque precisa ouvir que às vezes precisamos lutar com as armas que temos, não com as que gostaríamos de ter. Que às vezes o mundo não oferece saídas limpas, escolhas perfeitas. Que às vezes tudo o que podemos fazer é o menos pior e seguir em frente, carregando nossas cicatrizes com dignidade. Esta foi minha história, a verdade que guardei por tantas décadas. Uma história de dor, sim, mas também de redenção. De como uma mulher simples do sertão, sem educação formal, sem poder, sem voz, encontrou maneiras de sobreviver, de proteger os seus, de construir sua própria justiça numa sociedade que fechava os olhos para o sofrimento das mulheres e crianças. Não a compartilho como exemplo a ser seguido, mas como testemunho de um tempo diferente, de escolhas impossíveis, de caminhos tortuosos que às vezes somos forçados a percorrer. E agora que você a conhece, ela é sua também. Obrigada por me ouvir, meus queridos. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal Memórias da Vovó e ativar o sininho para receber nossas histórias em primeira mão.
Entre também no nosso grupo do WhatsApp do canal Memórias da Vovó, onde compartilhamos mais histórias e conversamos diretamente com vocês. O link está na descrição do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que achou dessa história real da minha vida. Até a próxima!